Olá, galera, bom dia. Vou tentar abordar dois temas com vocês hoje, tá? Se não for possível, vou deixar uma aula e aí depois a gente faz a próxima aula na quinta-feira. Nós vamos falar de abortamentos, né? Nós estamos falando do período de parto e lembra que eu falei para vocês? O bebê nasceu e logo depois do bebê nascer a gente vai ter a recepção do bebê e a gente tem que estar preparada para tudo isso. Aí eu comentei com vocês sobre a anotação de enfermagem, quanto é importante a gente se atentar à hora de entrar no quarto, porque muitas vezes nós vamos ter gestantes, né, puérperas, que estão internadas lá e que perderam seus bebês, né? E um dos casos é por conta a ocorrência por conta dos abortamentos, né? Que podem ocorrer em qualquer período da idade gestacional. Então, vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre os abortamentos, ok? É importante falar que essa aula da professora Cássia, que foi para mim cedida, né? Então, maravilhosa aula. Então, eu estou aproveitando os slides aqui para poder explicar para vocês essa visão tão importante desse tema tão importante da gente discutir, tá bom? Lembra que a gente falou, né, que é importante a gente pegar o plantão ou o prontuário antes de entrar no quarto, porque muitas vezes nós entramos no quarto e perguntamos por que a mãe, se a mãe tá, a gente entra, você está amamentando, está tudo bem, cadê seu bebê, mãe? E a mãe pode ter sofrido um abortamento, né? Então a gente precisa se atentar a isso. É importante a gente se atentar a isso, ok? Então, o abortamento é uma das causas da saúde pública que tem maior importância, tem muita incidência, né, em países em desenvolvimento como o nosso e causa mortalidade materna, ok? Segundo a Organização Mundial de Saúde, metade das gestações elas são indesejadas. E nesse momento, né, a gente sabe que muitos abortamentos ocorrem de forma provocada, porque a mãe não gostaria ou não queria aquela gravidez. E a gente sabe que o aborto no Brasil ele não é legalizado, ele é considerado um crime, tá? Então, assim, a gente sabe dos métodos anticoncepcionais, a forma como ele é disponibilizado para a população, porém a gente sabe que muitas mulheres engravidam de forma indesejada. O conceito de abortamento. Então, qual que é o conceito? É a expulsão do produto da concepção antes do feto estar viável, né? A Organização Mundial da Saúde estabelece que o limite para caracterizar como perda de conceptos 22 semanas ou 500 gramas, né? A gente sabe que acima de 500 gramas o feto é considerado viável e toda e qualquer medida para salvar sua vida vai ser implementada. Abaixo disso, no Brasil, né, nós não temos viabilidade fetal. Há estudos dizendo, né, em alguns países já está acontecendo uma diminuição dessa quantidade de gramas, mas assim, sem sucesso ainda, né? Então, o sucesso na reanimação desse concepto do feto é bebês acima de 500 gramas, ok? Então, o aborto é o produto da concepção que é liberado no abortamento, ok? A incidência. O abortamento é a ocorrência obstétrica muito comum, né? Até 20% das gestações evoluem em abortamento antes das 20 semanas. E é muito comum as primeiras gestações acarretarem os abortamentos. 80% são perdas interrompidas em até 12 semanas. A perda das gestações não diagnosticada pode chegar ainda maior, pode chegar até 30%. Ok? Então, a incidência de abortamento é muito comum, principalmente nas primeiras gestações. Fatores de risco. Existe risco, né? O risco é maior para as mulheres em idade mais avançada, pode chegar a 40% em mulheres que há 40 anos e a 80% em mulheres acima de 45 anos. Antecedentes de abortamentos espontâneos, né? Então ela aumenta se a mulher já teve um aborto espontâneo, aumenta o risco e a chance disso acontecer. O tabagismo, o consumo de 10 cigarros por dia aumenta em 1 a 3 vezes a chance de abortar, tá? O tabagismo paterno também pode ser prejudicial, pode favorecer malformações congênitas e assim o abortamento, ok? O consumo de álcool e outras drogas, o uso de anti-inflamatórios não hormonais pode aumentar o risco de aborto, o uso de acetaminofeno, os ibuprofenos da vida constituem uma opção segura, né? Então, existem anti-inflamatórios que podem ser usados. É por isso que se você está em vias de engravidar ou quer engravidar, a gente tem que tomar cuidado com os remédios que a gente toma.
Cafeína, existem alguns estudos falando do consumo do café, né, e o abortamento. E os extremos baixo peso, alto ou baixo peso. Então, índice de massa corpórea abaixo de 18 ou índice de massa corpórea acima de 25. Então, a obesidade mórbida também leva ao abortamento. Se na população, então, se ter tido um aborto, aumenta a chance de abortamento em 15% e 20%, risco da mulher ter um segundo aborto de 25% a 30%, né, se ela já teve, e casais com história de aborto aumentam o risco de descendentes com anomalias. Então, por isso que o importante se a família já teve, se a gestante já teve um aborto, se ela parte de uma segunda gravidez e sofre um segundo aborto, é importante se fazer um estudo genético ou consultar especialistas para entender se há malformações congênitas e por isso o abortamento, né? Então é importante estudar o porquê do aborto, né? As causas não só são malformações congênitas, a gente vai ver isso, né? São muitas as causas, como a gente estava falando, né? A causa, muitas às vezes, permanece de forma indeterminada, a gente não consegue entender por quê. Muitas situações são interrompidas por decisão da mulher ou decisão do casal, né? Às vezes o uso de alguns remédios, a gente sabe, ou até provocado. A etiologia, vamos falar de algumas etiologias. Anormalidades cromossômicas, então, as malformações genéticas e congênitas, elas são responsáveis por até 50% de perdas gestacionais precoces. As malformações uterinas, né? Então, a formação do útero normal, e a gente tem a gente pode ter o útero bicorno, o útero antrorretrovertido, o útero com aberturas, o útero que não tem um fechamento completo do colo, né? Então, a malformação uterina pode ser uma causa para os abortamentos. Fatores endócrinos, hormonais, a gente sabe o quanto é importante as oscilações de hormônio para a preservação da gravidez, a formação do corpo lúteo, né? Lembrando lá da fisiologia da gravidez, né? Então, alterações na progesterona, alterações de hormônios tiroidianos, então a mulher ter hipo ou hipertiroidismo podem levar aos abortamentos. E a diabetes, né? Se eu tenho uma diabetes mal controlada, uma diabetes que não tem um controle da glicemia, eu posso levar ao risco maior de perda do bebê. As infecções, né? Então, lembra, a gente falou que a infecção urinária é uma das causas mais comuns de abortamentos, e eu não posso deixar de falar de outras infecções, como a rubéola, toxoplasmose, as viroses, como parvovirose, o citomegalovírus, o HIV, a sífilis e a listeriose. Então, são algumas infecções que podem levar ao aparecimento ou a provocar o abortamento do bebê. Fatores imunológicos, né? Então, a mulher ter alguns fatores, principalmente a gente. Me sumiu o nome da doença, calma que eu vou lembrar. Algumas doenças autoimunes, como. Vamos lembrar aqui. Algumas doenças autoimunes podem levar ao aparecimento do aborto, né? Ou muitas vezes a gente não consegue determinar a etiologia. Vou lembrar o nome da doença até o final da aula. Nós temos uma doença bastante importante que é comum em mulheres, né? Que o aparecimento da asa de borboleta no rosto ou algumas lesões na boca, já vou falar o nome da doença, podem levar ao aparecimento. Então, mulheres que têm essa doença autoimune podem levar. Às vezes a mulher descobre que tem essa doença autoimune ao começar a ter perdas fetais, né? Engravidou a primeira vez, perde, engravidou a segunda vez, perde, e aí descobre que tem a doença. Que eu tô agora, né? Meu Alzheimer não está permitindo lembrar, mas eu já vou falar. Classificação dos abortamentos, né? Então, a gente tem a ameaça ou abortamento evitável, que é aquele onde o colo do útero ainda está fechado, abortamento completo, abortamento inevitável, abortamento retido, né? Que o bebê fica retido, o infectado, em que a mulher perde, às vezes demora a descobrir, ela só vai descobrir quando ela começa a apresentar a infecção por conta dos restos do bebê que estão lá dentro e da placenta, abortamento habitual e o abortamento eletivo previsto por lei. Nós vamos falar de todos eles, tá? Sintomas. O sintoma principal de abortamento é o sangramento vaginal.
as contrações, as cólicas, que começam a ficar frequentes e dolorosas, né? E a eliminação de conteúdo uterino, né? Então, ela começa a ter uma perda vaginal sanguínea, né? Dificilmente ela vai conseguir identificar perdas, o maior medo, né, do abortamento é identificar as partes, né, do bebê, mãozinha, pezinho, isso geralmente não acontece, né, porque os abortamentos que começam a acontecer de forma parcial são abortamentos em idade gestacional muito pequena, né? E a liberação é em forma de sangue. Dificilmente ela consegue perceber restos embrionários. A gente percebe, às vezes, o aparecimento do sangramento protuso, tá? O aborto ou ameaça de aborto, o aborto que é aquele evitável, é aquele onde o colo do útero não abriu, o colo do útero está fechado, né? Então há um sangramento de pequena ou moderada intensidade, podendo existir cólicas, são geralmente pouco intensas, mas o colo do útero está fechado, né? Então é compatível com a idade, o volume do útero é compatível com a idade gestacional, então o bebê está se desenvolvendo, né? E não existe sinais de infecção. Então esse abortamento, se a mulher chega na maternidade, ele é tratável, né? Muitas vezes se faz o fechamento do colo do útero, medicações para evitar as cólicas e a saída da expulsão do bebê. O abortamento completo é quando a eliminação total do conteúdo uterino, né? É mais frequente quando a perda acontece até antes das 8 semanas. A perda sanguínea, as dores vão diminuindo, se cessando após a liberação do conteúdo ovular. O colo do útero está aberto, o tamanho uterino ainda é menor que a idade gestacional. Então, não aumentou. Então, a mostra de que a gravidez não estava evoluindo e, por isso, a perda gestacional. O abortamento inevitável incompleto é quando ocorre eliminação, o incompleto, né? Eliminação parcial. Então, ficam restos placentários, restos embrionários dentro do colo. A paciente, ela chega eliminando o conteúdo, ela chega referindo o sangramento, porém, ainda, quando se faz um ultrassom, verifica-se a presença de presença dentro do colo do útero de restos placentários. Então, nesse caso, é necessário fazer uma curetagem, uma intervenção, né? Seja por meio de hormônios, ou seja por meio de intervenção cirúrgica, tá? O abortamento retido é quando há morte do produto conceptual, então se faz um ultrassom, não se verifica mais batimentos cardiofetais, né? E por um período maior que 30 dias. A regressão dos sintomas de gravidez, então a mulher para de nausear, ela para de sentir dor na mama, ela para de sentir pequenas cólicas e o volume uterino se estabiliza e não involui nem evolui, né? Porque se ele evoluísse, a gente haveria a perda do conteúdo, mas ele fica retido completamente. Nesse caso, é necessária a intervenção, tá? Cirúrgica. O abortamento infectado é quando há restos intrauterinos e infecção, né? Na maioria das vezes é resultado de abortos provocados de forma ilegal. Então a mulher tentou, né? Geralmente muitas mulheres fazem a colocação de objetos, o uso de chás, o uso de compressas. Então às vezes o maior problema desses abortos é que muitas vezes ela tenta fazer a lesão do bebê e do saco embrionário, mas ela acaba lesionando o seu útero e isso faz com que haja infecção, porque às vezes colocam agulhas e objetos que não estão esterilizados, e isso causa uma infecção, tá? A maior preocupação disso tudo, desses abortos provocados, é que muitas vezes a mulher pode perder a sua vida, né? Além da vida do feto que foi, né, retirada, ela faz mal à sua própria vida, né? Ela pode ter uma infecção, uma septicemia, e ela começa a ficar com o útero amolecido, tem odor fétido, começa a ter febre, taquicardia, que são mostras de uma infecção generalizada, tá? Os casos graves devem ser tratados independente da vitalidade do feto e, muito importante, sem nenhum julgamento, né? A enfermagem, ela está lá para tratar e não para julgar qualquer tipo de ação que a pessoa possa ter feito, né? Nós tratamos as pessoas o restabelecimento da sua saúde e vamos fazer por elas o melhor, mesmo que não concordemos com os atos, né? Nós tratamos o policial e o bandido da mesma maneira, né?
para o restabelecimento da saúde, sem pré-julgamentos, né? Uma tentativa de suicídio deve ser tratada da mesma maneira do que uma pessoa que procura o serviço porque não está bem de saúde, né? Então, é importante a gente pensar que os abortos provocados, eles têm sua causa e num país pobre como o nosso, a sua razão. Não estou defendendo aqui né, nós não estamos fazendo defesa de tese de causa nenhuma. Eu estou falando para vocês que o importante é que nós da enfermagem vamos tratar a mulher da mesma maneira que ela seria tratada se ela tivesse perdido o bebê de forma acidental. Porque nós estamos lá não para julgar, mas sim para tratar a saúde e o restabelecimento dela, ok? O abortamento habitual caracteriza pela perda espontânea, né, de 3 ou mais gestações antes das 22 semanas. Primário, quando a mulher jamais conseguiu levar uma gestação a termo, e secundário, quando houve já uma gravidez, né? Então, muitas vezes a mulher começa a perder já a segunda, a terceira gestação e ela nunca conseguiu levar uma gestação a termo. Então, a gente trata isso como abortamento habitual, né? Claro que as causas devem ser investigadas, tratadas, porque muitas vezes nós estamos lidando com um sonho, o sonho da mulher de ser mãe ou daquela família, né? Daquela família se concretizar, aumentar, né? Qual que é o aborto previsto por lei, né? Caso exista indicação de interrupção da gestação, obedecida à legislação vigente, é por solicitação da mulher ou representante, no Brasil hoje ainda não é permitido, né? Existe uma técnica de escolha empregada, existem serviços especializados nisso, né? E eles é que vão ser, aqui em Piracicaba nós não temos, mas a pessoa às vezes é encaminhada para um outro serviço. Em São Paulo temos alguns hospitais que são especializados em abortos previstos por lei, tá? Ainda hoje não é permitido no Brasil, né, em casos de má formação ou qualquer doença genética, né? Em alguns países isso já é legalizado. Nos últimos anos, nós temos tido centenas de alvará, né, têm sido concedidas diante das anomalias fetais. Porém, só um médico vai poder fazer a conclusão, né, desse parecer, né, porque não são todas as anomalias genéticas que podem levar ao aborto previsto em lei, tá? O que é previsto em lei no Brasil? Apenas em casos de gravidez decorrentes de estupros e até 22 semanas. Após isso, ele não é legalizado, então por isso que a pessoa deve ser incentivada a falar, a investigação, né? Porque ela tem o aborto previsto em lei até 22 semanas, né? O risco de vida à mãe e em casos de bebês anencéfalos, tá? Essa decisão dos anencéfalos foi a partir de 2012. A gente sabe que as crianças anencéfalas, elas não têm um tempo de sobrevida, elas sobrevivem horas, poucos dias, né? Então, é por isso que é previsto em lei. Quais são as técnicas, né, que se usam? A aspiração manual, né? Então, se coloca um aparelho e se faz a sucção, né, de forma manual, são materiais descartáveis, é um procedimento médico, e a aspiração a vácuo, né, que são cânulas rígidas, como se fosse uma lipoaspiração. Vou fazer uma analogia aqui, né? Se colocam essas cânulas e fazem a aspiração do conteúdo do útero, tá? Geralmente são viáveis no primeiro trimestre, no segundo trimestre isso já não, por isso que é até 22 semanas. Eu posso fazer outro tipo, né, que quando se faz, vamos supor, num aborto retido ou num aborto incompleto, é a curetagem, né, através, se faz a dilatação, né, cervical, dilatação do colo uterino, aí eu coloco o espéculo, como se fosse colher um Papa Nicolau, e coloco a cureta, que é uma colherzinha que vai fazendo a raspagem da cavidade uterina, tá? É um procedimento médico que se faz no centro cirúrgico. Muitas vezes a mulher vai sofrer uma anestesia epidural ou uma raquidiana, dependendo do conteúdo e de quanto, né, tem dentro daquele útero. Tratamento medicamentoso também existe a colocação, né, de ocitocina, né, que é um óvulo de utilização, de misoprotesterol no fundo do saco. Então, a enfermagem às vezes faz a colocação desse óvulo pela vagina, né? Se faz com o aplicador, né? Se faz a colocação e acontece de 200 a 400 miligramas, é de 1 a 2 óvulos, até 8 horas para eliminação, né? Essas medicações são indicadas em abortos de até 12 semanas, e isso é só de uso, o quê? Hospitalar. Essa medicação não existe em farmácia, não pode ser comprada, né? É uso restrito hospitalar,
tá? O tratamento medicamentoso a gente já falou, né? Nota-se que são de uso hospitalar, então colocado essa medicação, que é o Citotec conhecido, colocado no fundo do saco uterino, né? Na vagina, próximo ao colo do útero. Assistência de enfermagem, verificação dos sinais vitais, observação das perdas vaginais, então o que é que está saindo, a quantidade que está saindo, o odor que está saindo, observar a involução uterina, observar e relatar sintomas possíveis como hemorragia, perfuração, infecção, providenciar acesso venoso, então se a mulher estar internada, ela vai estar com acesso venoso, providenciando hidratação, né? E apoio emocional, que é tão importante, administrar as drogas prescritas e imunização, caso necessário, tá? E apoio psicológico, que é o mais importante, né? Seja um aborto provocado ou um aborto espontâneo, os casos de relato de dor são muito intensos e é importante a gente estar atento a essa dor, que muitas vezes não é só física, né? É uma dor emocional e é importante o apoio, né, nesse momento. O processo de abortamento é muitas vezes desconfortável, doloroso, necessitando uma atenção médica adequada para o controle da dor. Né? Então, é importante que a intensidade da dor seja quantificada, seja apoiada, né? É importante falar que, dependendo da dilatação cervical, o medo da mulher ao procedimento proposto, é importante a compreensão em todo esse período, né? Então, exige do profissionais atitudes amigáveis, tranquilizadoras, independente do motivo e da razão, ok? O abortamento é a mais frequente intercorrência obstétrica, né? E costuma ser um acontecimento isolado. As mulheres devem receber as orientações, apoio psicológico, superar a dor e pensar que possa acontecer uma nova tentativa, né? E por isso a importância de se tratar precocemente, porque uma infecção de colo de útero pode levar à perda do útero e aí assim eu restringo as possibilidades dessa mulher em se engravidar novamente, né? Não há um consenso de um tempo ideal, se espera-se 2 menstruações ou 3 meses, né, após o abortamento. O aborto no Brasil é crime, né? O Código Penal prevê de 1 a 3 anos para a reclusão para a gestante que a pratica e de 1 a 10 anos para a pessoa que, né, para o terceiro que a provocou, né? Então, médicos, enfermeiros que trabalham em clínicas clandestinas, eles são penalizados. O aborto é crime, tá? É classificado crime contra a vida, tá? Então, é importante que a gente lembre-se disso e é importante que nós, se atuarmos em serviços em que abortos previstos, abortos legais, de se livrar de todo e qualquer julgamento. Nós estamos ali para atender, né, para cuidar da saúde, ok? Gente, eu fico por aqui nessa aula e a gente vai conversar na próxima sobre o atendimento agora ao bebê, tá bom? Um beijo para vocês.